Conflito de visões, Thomas Sowell. Uma coisa curiosa sobre opiniões políticas é a frequência com que as mesmas pessoas se posicionam em lados opostos acerca de diferentes questões. As próprias questões podem não ter uma ligação intrínseca entre si. Podem cobrir questões que vão de gastos militares a leis sobre drogas, política, monetária e educação. Contudo, os mesmos rostos conhecidos podem ser vistos entreolhando-se de lados opostos da trincheira política repetidamente. Isso ocorre com muita frequência para ser uma mera coincidência e de forma muito descontrolada para ser uma conspiração. Um olhar mais atento aos argumentos utilizados pelos dois lados das visões, seja ela de esquerda, de direita, progressista, conservador, liberal ou marxista, socialista. Enfim, você pode encontrar várias dicotomias e aqui o Thomas Sowell tratará de uma visão não reducionista, tá? Mas tentando alocar em dois blocos mais abrangentes, que é a visão restrita e irrestrita. Veremos ainda. Mas ele continua dizendo assim: um olhar mais atento aos argumentos utilizados pelos dois lados mostra que, em geral, essas pessoas estão raciocinando a partir de premissas fundamentalmente diversas. E cabe pensar, portanto, quais são os fundamentos dessas cosmovisões. Independente se isto é ou não uma questão religioso-laica, mas trata de fundamentos. São essas diferentes premissas, em geral implícitas, isso é importante, é implícito, que dão coerência à constante oposição de indivíduos e grupos sobre várias questões, sem relação umas com as outras. Eles têm visões distintas sobre como o mundo funciona. Antes de continuar, inclusive, essa leitura que estou fazendo aqui de algumas partes da obra do Thomas Sowell, se você gostar deste vídeo, por favor, compartilhe, curta também aqui para ajudar, certo? Nós não estamos fazendo uma live de NPC, então não estamos aqui com um mantra repetido para, sei lá, angariar fundos sem conteúdo. Muito pelo contrário, esse conteúdo aqui é riquíssimo. Então, se você quiser ajudar também financeiramente, tem um Apoia-se e você pode auxiliar também pela ferramenta do Pix. Mas, se não tiver essa condição, por favor, nos auxilie compartilhando ou pelo menos curtindo este podcast. O Thomas Sowell continua dizendo o seguinte: seria bom poder dizer que poderíamos prescindir completamente de visões e lidar somente com a realidade. Porém, essa pode ser a visão mais utópica entre todas. A realidade, pessoal, é muito complexa para ser compreendida por qualquer mente. Não podemos subestimar os acontecimentos e o mundo. Visões são como mapas, portanto, que nos guiam através de um emaranhado de complexidades desconcertantes. No ponto de vista de que isto se refira a ser um visionário. A exemplo do mapa, ou dos mapas são vários, as visões, que também são várias, devem deixar de lado muitos fatores concretos para podermos nos concentrar em algum caminho específico. Ou podemos chamar caminhos-chave para atingirmos nossos objetivos. As visões são indispensáveis, mas perigosas, precisamente porque nós as confundimos com a própria realidade. Esse é um grande problema. Ter a impressão de algo e achar que aquilo é real. É a mesma coisa de você pensar alguma coisa do seu parente, do seu vizinho, do seu amigo, e acreditar no que você pensou, e depois constatar que aquilo que você tinha pensado, e que talvez tenha gerado algum prejuízo ou para ele ou para você, na verdade era equívoco. Isso acontece demais, né, nas relações humanas. E o que se dizer do debate público? Bom, o Thomas Sowell continua dizendo: o que tem sido deliberadamente negligenciado pode de fato se revelar insignificante quanto ao efeito que causa nos resultados. Isso deve ser testado com provas. Eu faço um adendo aqui que há necessidade de lidarmos com crenças e sabermos o fundamento das nossas crenças. Isso é tão importante na psicologia da terapia cognitivo-comportamental, em via de você se libertar de crenças que são, digamos assim, não só ineficazes, mas prejudiciais à sua pessoa, mas isso também implica as relações humanas, porque isso também prejudica outras pessoas, ainda mais quando estamos falando de relações de caráter político. Aí é mais importante ainda uma terapia cognitivo-comportamental na política. Fundamental, eu diria. O Thomas Sowell está meio que traçando essa linha, obviamente, da psicologia, mas vendo aspectos da psicologia misturado com outros tantos para fazer aqui uma abordagem justa de visões distintas que têm um aspecto bom e um aspecto ruim. Ele diz assim: uma visão foi descrita como um ato cognitivo pré-analítico. Ou seja, podemos falar de pré-teórico, teórico e suprateórico.
É uma abordagem. Nesse sentido, pré-teórico ou pré-analítico seria uma visão ingênua ou até mesmo um senso comum. Claro, se falarmos de senso comum do ponto de vista filosófico, apelando à filosofia escocesa de Thomas Reid, sabemos que o senso comum é algo mais ali. Você tem que partir de certos pressupostos. Então, a visão pré-analítica também enxerga um aspecto do todo. Tem esse elemento fundamental. E já a visão analítica é a parte. Então, não necessariamente podemos resumir o pré-analítico ao analítico, no sentido do pré-teórico, que é mais holístico nesses termos, e que não pode ser colocado de forma até mesmo como um cárcere, como uma prisão de ideias, podemos colocar aqui de novo, né, aquele aspecto que eu já tinha falado antes de prisões metafísicas, dentro de um recorte da realidade do ponto de vista analítico. Mas aqui ele fala uma visão porque é fundamento, então um ato cognitivo pré-analítico. É o que percebemos ao sentirmos, ou então sentimos, antes de construirmos qualquer raciocínio sistemático que poderia ser chamado de teoria. E muito menos antes de deduzirmos quaisquer consequências específicas como hipóteses que devem ser testadas mediante provas. É aquela coisa, né? Epistemologicamente falando, de um modo justo, não há esse eu racional puro. Aqui pensava Kant. Não há. As pessoas partem do seu próprio paradigma, ou das suas crenças. Não é uma coisa só, é uma mistura de muitas coisas. Desde as relações familiares, do aspecto ambiental, da cultura, uma série de coisas que faz elas tenderem mais a um lado ou ao outro. Uma visão é nossa percepção de como o mundo funciona. Por exemplo, a percepção do homem primitivo, do porquê de as folhas se moverem, pode ter sido que algum espírito as movia. Ele está fazendo um apelo aqui àquela visão animista, que era muito ingênua da realidade. Faz uma comparação, inclusive, de Newton e Einstein aqui. E aí ele diz, no que tange aos fenômenos sociais, Rousseau tinha uma visão muito diferente de Edmund Burke, por exemplo, a respeito da causalidade humana, ou da natureza humana propriamente dita. Inclusive, falando de um acontecimento bem recente aqui na nossa sociedade, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, está passando aquele filme Sound of Freedom, Som da Liberdade, que fala de tráfico de crianças, que é uma coisa abominável, né? É um crime perverso. Talvez o pior crime que exista na sociedade atualmente. E que algumas pessoas aqui no Brasil, assim como foi feito lá nos Estados Unidos, taxaram esse filme de extremismo de direita. Eu não tenho palavras para descrever o quanto isso a meu ver, assim, de uma canalice, porque se perdeu completamente o mérito da questão, para ficar apenas focado na retórica de determinados rótulos. Então, hoje, o conceito de extrema-direita virou uma coisa assim do tipo, qualquer palavra-chave que você tenha para rotular o outro serve para denegrir tudo que ele faz, e que nada do que ele faz é bom. Quando, na verdade, todo o trabalho dessa obra, que está aí nos cinemas, tem a melhor das intenções, mas não é só uma questão de intenção, é também uma questão de denúncia, de demonstrar o que acontece no mundo e que nós não podemos fechar os olhos para isso. E que nada tem a ver nem com teoria da conspiração, porque sequestros de crianças acontecem de fato na vida real, e nada tem a ver também com questões de caráter puramente partidário, político ou ideológico. Tem a ver com uma realidade humana. E, bom, é assustador, sabe? É assustador você pensar que existam pessoas tão cretinas, né, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, de julgarem esse filme como sendo de extrema-direita, sem considerarem o mérito do que está sendo repassado ali. É uma coisa assim monstruosa, monstruosa. E faz parte da hipocrisia que tem aí o seu respaldo, por exemplo, na figura de Rousseau. Bom, dito este adendo aqui, continuamos um texto onde o Thomas Sowell dirá: visões são a base sobre a qual as teorias se constroem. A estrutura final depende não só da base, mas também do cuidado e da coerência com que a estrutura da teoria é construída e como está bem sustentada por fatos sólidos. As visões são muito subjetivas. Contudo, teorias bem construídas têm implicações claras e fatos podem testar e medir sua validade objetiva. O mundo aprendeu em Hiroshima a visão da física de Einstein não era só a visão de Einstein. A construção da bomba nuclear não é uma questão meramente de um estudo de física, mas isso abarca outros aspectos da realidade. E que, de modo terrível. A lógica é um ingrediente essencial no processo de transformação de uma visão em teoria.
Da mesma forma que uma prova empírica é essencial para determinar a validade de uma teoria específica. Entretanto, é a visão inicial que é fundamental para vislumbrar como o mundo funciona. Segundo Pareto, é dito o seguinte, abre aspas aqui para o autor: a lógica é útil para a prova, mas quase nunca para fazer descobertas. Um homem recebe certas impressões, influenciado por estas, ele afirma, sem ser capaz de dizer como ou porquê. E se tentar proceder desta forma, engana a si mesmo. Uma proposição que pode ser verificada experimentalmente. Fecha aspas. No fundo, ele está colocando também problema epistemológico em certas afirmações que fazemos. Por que fazemos? De novo, não há um respaldo aqui para se falar de uma razão pura e justifique todas essas questões. Todas as visões são até certo ponto simplistas, embora se trate de um termo normalmente aplicado às visões de outras pessoas, não às nossas próprias, né? O caleidoscópio permanentemente mutante da crua realidade derrotaria a mente humana por sua complexidade, exceto no que diz respeito à capacidade da mente de abstrair, pegar partes e pensar nelas como um todo. Em nenhum outro lugar isso é mais necessário do que nas visões sociais e na teoria social, que lidam com interações complexas e frequentemente subconscientes de milhões de seres humanos. Então imagina o quanto isso é complicado. Independentemente da visão em que nos baseamos, ela nunca justificará cada detalhe. As visões sociais, em particular, devem deixar muitos fenômenos importantes sem explicação, ou explicados somente para um fim específico, ou por meio de hipóteses inconsistentes de mais de uma visão. A visão mais pura pode não ser a base das teorias mais impressionantes, muito menos das mais válidas. Entretanto, as visões mais puras podem ser mais reveladoras em relação às premissas tácitas do que as teorias mais complexas. Para entender o papel das visões, o livro Inquiry Concerning Political Justice, de 1793, de William Goldwin, pode nos dizer mais do que o Capital, de Karl Marx. De fato, podemos entender mais sobre o Capital depois de vermos como premissas semelhantes funcionam no modelo menos complicado de William Goldwin. Da mesma forma, a visão da causalidade social subjacente às teorias dos fisiocratas era, em sua essência, muito parecido com a visão elaborada de uma forma muito complexa e sofisticada por Adam Smith e, mais tarde, por Milton Friedman. Uma visão como o termo é usado aqui não é um sonho. A visão não é um sonho, uma esperança, uma profecia ou um imperativo moral. Embora qualquer uma dessas coisas possam finalmente provir de alguma determinada visão. Aqui, nessa abordagem, uma visão tem um sentido de causalidade. É mais como um palpite ou um instinto do que um exercício de lógica ou de verificação factual. Essas coisas chegam mais tarde e alimentam-se do material bruto fornecido pela visão. Se a causalidade procede como a nossa visão a concebe, então algumas outras consequências derivam e a teoria é a elaboração do que são inconsequências. A evidência é o fato que diferencia uma teoria da outra. Os fatos não falam por si mesmos. Eles falam a favor ou contra teorias concorrentes. Fatos divorciados da teoria ou da visão são meras curiosidades isoladas. Na verdade, todo fato, como diria Nietzsche, precisa de interpretação do próprio fato, em via de conceber também a realidade de que não há pura neutralidade ou pura razão. Por último, há tantas visões quanto seres humanos no mundo. Se não mais até, né? Mais visões do que seres humanos. E mais do que uma visão pode ser compatível com um determinado fato. As teorias podem ser destruídas por fatos, mas nunca se mostrarão corretas por fatos. Os fatos obrigam-nos a descartar algumas teorias. Ou então, torturam a nossa mente tentando reconciliar o irreconciliável. Tem aquela prática da pós-verdade que tem a ver também com de você constantemente fazer um processo ad hoc de defesa da sua tese em via de protegê-la sem abrir mão do seu fundamento, ainda que o fundamento em si esteja contaminado, né, ou esteja comprometido. Porém, dirá ele, nunca podem ser a aprovação final de uma verdade. Quer dizer, os fatos nunca podem ser a aprovação final de uma verdade última sobre uma determinada teoria. Porque o fato é uma parte, é um aspecto isolado. O que a verificação empírica pode fazer é revelar qual das teorias concorrentes em pauta é mais adequada ao que se conhece factualmente. Por exemplo, o capitalismo em comparação à economia planificada. Óbvio que o capitalismo se mostra de fato eficiente.
É o contrário do que a planificação. Outra teoria pode surgir amanhã e mostrar-se ainda mais coerente com os fatos ou explicar os fatos com menos pressupostos, de modo mais claro e razoável. Ou uma nova teoria pode ser conveniente para um ou outro fenômeno empírico explicado até o momento por uma teoria isolada. Visões sociais são importantes de várias formas. O mais evidente é que políticas baseadas em uma determinada visão de mundo têm consequências que se espalham pela sociedade e reverberam durante anos. Ou mesmo por gerações ou séculos. Visões determinam os temas tanto para o pensamento quanto para a ação. Elas preenchem necessariamente as grandes lacunas de conhecimento do indivíduo. Por exemplo, alguém pode agir de determinada forma em alguma área em que tenha grande conhecimento, mas de uma maneira completamente diferente em outra situação, na qual se baseia em uma visão que nunca testou empiricamente e que é ingênuo. Um médico pode ser conservador em questões médicas e liberal em relação a questões sociais e políticas ou vice-versa. O papel das ideias racionalmente articuladas pode ter um efeito bem modesto em uma determinada eleição, um voto legislativo ou sobre a ação de um chefe de Estado. Mesmo assim, a atmosfera em que essas decisões ocorrem pode ser dominada por uma determinada visão, ou por um conflito particular de visões, em que se note a participação dos intelectuais na história. Esta não se deu tanto por conselhos murmuradores nos ouvintes dos soberanos políticos, mas bem mais por meio de sua contribuição com grandes e poderosas ideias e equívocos que tanto impulsionaram a ação do homem. Os resultados das visões não dependem de elas serem articuladas ou mesmo do fato de os tomadores de decisões terem consciência delas. Elas geralmente desprezam teorias e visões, pois estão muito ocupadas para verificar o princípio fundamental sobre o qual estão agindo. Entretanto, o objetivo desse livro, dirá Thomas Sowell, será precisamente examinar as visões sociais basilares cujos conflitos moldaram nossos tempos e também podem moldar o futuro. E aí eu passo a descrever aqui, parcialmente, um trecho do capítulo 2. Ele vai trabalhar toda a ideia de visão restrita e irrestrita, citando Adam Smith e vários outros autores. Por exemplo, ele cita Adam Smith e Edmund Burke, defendendo uma visão mais, digamos, restrita. Ele cita Thomas Paine e William Goldwyn como uma visão mais irrestrita. E ele cita Marx e John Stuart Mill, com cada um, claro, ao seu próprio modo, com uma visão híbrida, misturando essas duas coisas. Mas, claro, o hibridismo de Marx é diferente do hibridismo de John Stuart Mill. E aí, no finalzinho do capítulo 2, ele vai falar o seguinte: a visão restrita é uma visão trágica da condição humana. Do ponto de vista de Edmund Burke, se refere à natureza humana marcada pelo pecado original, partindo do pressuposto da criação, que é da redenção. Mas isso não é necessariamente uma regra para todos que admitem a visão restrita. No fundo, ainda assim, é trágica da condição humana. Já a visão irrestrita é uma visão moral das intenções humanas, que são vistas como finalmente decisivas. A visão irrestrita promove a busca dos mais altos ideais e as melhores soluções. De forma contrária, a visão restrita vê o melhor como o inimigo do bom. Uma tentativa vã de alcançar o ser inatingível, vista não somente como fútil, mas também com frequência como contraproducente, sendo que o mesmo ou os mesmos esforços poderiam ter produzido uma contrapartida mais viável e benéfica. Então, podemos dizer que a visão restrita pensa a prudência como a maior das virtudes. Já a visão irrestrita calcará seus pés na ideia de progresso da natureza humana, ou mudança dessa própria natureza. Adam Smith aplicou o raciocínio da visão restrita não somente na economia, mas também na moral e na política. O reformador prudente, segundo Smith, respeitará, tá vendo? A prudência é fundamental aqui, respeitará os costumes e preconceitos confirmados das pessoas. Mas entenda aqui preconceito no sentido de prática e hábito. Ele não está falando preconceito no sentido de racismo, por exemplo, né? Aí ele diz, e quando não puder estabelecer o que é certo, ele não deixará de melhorar o que está errado. Seu objetivo não é criar o ideal, mas estabelecer o melhor que as pessoas podem suportar. Condorcet, que já tem uma visão mais irrestrita, rejeitou toda a noção que dizia que as leis deveriam mudar com a temperatura e adaptar-se às formas do governo, às práticas que a superstição consagrou e mesmo a estupidez adotada por cada povo. Dessa forma, ele achava a Revolução Francesa superior à Revolução Americana.
Ai, meu Deus. Hoje a gente pensa exatamente o oposto. Né? Mas enfim, ele explica. Pois os princípios a partir dos quais provém a Constituição e as leis francesas eram mais puros, segundo ele, e permitiram que as pessoas exercessem seus direitos soberanos, sem restrição, mesmo que na prática, né, implicasse em você matar gente inocente na guilhotina. Esse ponto ele se considera, o resto, né, vê o lado bom. Também há, a esse respeito, a questão de saber se as instituições de uma sociedade podem ser transferidas para outra, ou se determinados planos para a construção de sociedades melhores podem ser aplicados a países bem diferentes. Jeremy Bentham era conhecido por produzir tanto reformas específicas quanto princípios gerais destinados a serem aplicados à sociedade ou sociedades muito diferentes. Todavia, para Hamilton, o que pode ser bom na Filadélfia pode ser ruim em Paris e ridículo em Petersburgo. Cada uma dessas conclusões é coerente com a respectiva visão de onde veio. Então você pode ter uma visão mais construtivista, que tem um caráter aí de visão irrestrita, ou uma visão mais prudente, que tem uma perspectiva mais restrita, e que considera os contextos, os tempos, os lugares, certo? Bom, enquanto a visão restrita vê a natureza humana como essencialmente inalterada ao longo do tempo e em todo o mundo, as expressões culturais específicas das necessidades humanas peculiares a determinadas sociedades não são vistas como pronta e beneficamente variável mediante intervenções forçadas. Ao contrário, os adeptos da visão irrestrita tendem a ver a natureza humana como beneficamente mutável e hábitos sociais como resquícios supérfluos do passado. Daí, a minha abordagem no meu podcast anterior, falando sobre a neuroplasticidade mental e as mudanças sociais. Vide também aspectos de engenharia social desfragmentada. De fato, a visão irrestrita, pelo menos nesse aspecto, tem razão em dizer que as pessoas podem ser moldadas, porque o cérebro ele se acostuma a ambientes inóspitos e, portanto, poderia se acostumar até mesmo a ditaduras, né? Por incrível que pareça. Mas nunca isto implica o ideal, de forma alguma. Então, de qualquer maneira, à luz da conclusão daquele podcast, eu menciono que tanto a visão restrita quanto a irrestrita não necessariamente precisam deixar de admitir a realidade de que o cérebro humano é neuroplástico, ponto. E que, portanto, uma visão restrita poderia sim admitir mudanças, sem que, contudo, isso implique em uma dissolução do que já estava funcionando antes, entende? Porque não precisamos partir do pressuposto de construir sobre escombros, como muitas vezes é um pensamento revolucionário radical. Se dirá então, aqui, repetindo, na visão irrestrita, por sua vez, prefere-se a maior aproximação àquilo que é ideal, a busca do ideal, e deixa de lado um pouco aquilo que é bom, para buscar aquilo que é perfeito. Mas será que é possível alcançar o perfeito? Será que é possível fazer um reino dos céus na Terra? Não. Isso aqui é a imanentização do escatom, né? Como diria Eric Voegelin. Custos são lamentáveis, porém, de modo algum, decisivos. Thomas Jefferson responde às pessoas que criticaram a Revolução Francesa por causa dos inocentes que ela matou, exemplificando com a seguinte ideia, olha a visão dele. Meus próprios sentimentos foram profundamente feridos por alguns mártires dessa causa, mas se tivesse fracassado, eu teria visto metade da terra devastada. Considere que as pessoas que morreram na Revolução Francesa não queriam ser sacrificáveis em prol do bem da humanidade, tá? Então vamos lá. Mas assim, acreditar na irrelevância dos custos do processo na busca de justiça social dificilmente poderia ser expresso de modo mais claro ou categórico. Todavia, no fim, Jefferson também foi contra a Revolução Francesa, ainda bem, né? Visto que seu custo humano foi além do que ele próprio aceitaria. É uma visão dele meio quantificadora demais, né? Pode matar trocentos, mas não milhares. Jefferson não estava completa e irrevogavelmente comprometido, veja, com a visão irrestrita. Aí ele vai falar aqui uma coisa muito curiosa, né? Que esse livro aqui é bem antigo e ele já fala de ativismo judiciário. Ele vai dizer assim, a importância relativa dos custos do processo continuou, ao longo dos séculos, a diferenciar a visão restrita e irrestrita. Os defensores modernos do tecnicismo jurídico, que permitem que criminosos escapem da punição e declaram esse é o preço que pagamos pela liberdade, ou defensores de revoluções que dizem não se fazem omeletes sem quebrar os ovos, ou, como diria Danton na Revolução Francesa, não se faz revolução com águas de rosas, são exemplos contemporâneos de uma visão, no caso aqui, né, daqueles que falam dos omeletes, contemporâneos de uma visão irrestrita, que considerou historicamente como secundários os custos do processo. Vai matar alguém, vai matar uma população, vai fazer vítimas inocentes, é o custo.
Mas quem te deu autoridade, você, a cagar regra para a humanidade? Fica a pergunta. Quem te deu essa autoridade? Aí ele fala assim, abre aspas, a paz e a ordem da sociedade são mais importantes até do que o alívio dos miseráveis. Então, o socialista aqui, revolucionário, ele se torna um demônio em prol do bem futuro. Para isso precisa fazer sacrifício humano. É isso, cara. Não tem o que dizer. A batalha contínua entre ideais e os custos de alcançá-los é somente uma parte do conflito de visões de hoje. Então, não pense que o Thomas Sowell está demonizando a visão irrestrita em prol da visão restrita. Não é isso. Ele está avaliando o fundamento tanto da visão restrita e seus erros, como da visão irrestrita e os seus erros. Então, haverão erros e acertos em cada uma delas, e definir isso tem que ser feito à luz também do contexto. Às vezes será mais adequado, diante de determinada decisão contingencial, uma visão mais irrestrita ou uma visão restrita. Isso vai depender muito do discernimento diante ou à luz daquela circunstância. E para finalizar então o nosso podcast aqui, para não ficar uma coisa muito grande, ele vai concluir esse capítulo dizendo: visões baseiam-se, afinal, em algum sentido da natureza do homem, não simplesmente suas práticas, mas seu potencial final e suas limitações últimas. Aqueles que veem as potencialidades da natureza humana como muito além do que se manifestam em um dado momento têm uma visão social bem diferente daqueles que veem os seres humanos como criaturas tragicamente restritas, cujos impulsos egoístas e perigosos podem ser contidos somente por estratagemas sociais, que, por sua vez, produzem efeitos colaterais infelizes. William Goldwyn e Adam Smith são dois dos mais claros e constantes exemplos dessas respectivas visões sociais. Então, Adam Smith seguindo uma visão mais restrita e William Goldwyn, repetindo aqui, seguindo a visão mais irrestrita. Contudo, nenhum dos dois é o primeiro ou o último nessas duas longas tradições do pensamento social. Aliás, nós não devemos achar que só porque Adam Smith seguia uma visão mais restrita, que ele estava totalmente certo, ou Goldwyn, caso tenhamos uma tendência mais restrita, estivesse sempre errado por seguir uma visão irrestrita. Essas coisas têm que ser avaliadas mais pontualmente. A gente não pode partir de rótulos e generalizações, como geralmente tem sido feito pela própria ignorância, né, e falta de educação e reflexão política atualmente. Aí ele vai falar assim: quando Rousseau disse que o homem nasceu livre, aquela coisa apelando à ideia de bom selvagem, mas está acorrentado por todas as partes, ele expressou a essência da visão irrestrita. Rousseau obviamente, né, é um pensador por excelência da visão irrestrita, na qual o problema fundamental não é a natureza ou o homem, mas as instituições. Então o problema não é a natureza humana. O problema são as instituições. O Burke pensava exatamente o oposto, né? O problema é a natureza humana e você não tem que ficar querendo mudar também. Porque eu posso buscar ser melhor, mas como é que eu vou obrigar o meu próximo a ser melhor? Ele. Eu não posso dominar a mente dele, eu não posso querer ler a mente dele, eu não posso querer dominar as intenções dele. O que eu posso é combatê-lo em via de que ele cometa um crime. E aí existem leis, existe poder judiciário para tal. Aí ele diz assim: de acordo com Rousseau, homens não são naturalmente inimigos. A ideia do bom selvagem. A visão diametralmente oposta foi apresentada na obra Leviatã, de Thomas Hobbes, em que o poder armado das instituições políticas foi o que evitou a guerra de cada um contra o outro, porque, segundo Hobbes, o homem é o lobo do homem. E eu também não concordo com a visão de Hobbes, hein? Detalhe. Então, assim, entre Rousseau e Hobbes, há um pensamento intermediário, que seria o do Edmund Burke, que vai falar da ideia de que o homem, ele não é mau por natureza, mas ele também não é bom por natureza. A natureza humana tem a ver com o fato de que o homem, segundo Burke, partindo do ponto de vista teológico, obviamente, é criação divina, mas também é decaída, uma raça decaída. Então, nesse sentido, ele parte do pressuposto do pecado original para explicar essa dinâmica humana, das relações humanas do homem, como tendo um lado bom e tendo um lado mau, não sendo totalmente inocente, como pensava Rousseau, como bom selvagem, mas corrupto pelas instituições, ou sendo o lobo do homem e do outro, também não necessariamente, né? Bom, enfim, a visão diametralmente oposta foi apresentada por Hobbes, em via de pensar aqui, em comparação a Rousseau, que veio posteriormente até. Então ele vai dizer em que o poder armado das instituições políticas foi o que evitou a guerra de cada um contra todos, que existiria entre os homens em seu estado natural, em que a vida seria solitária, pobre, repugnante, selvagem e curta. Daí a necessidade do Leviatã do Estado para contornar essa situação, ou da instituição. Enquanto a visão irrestrita de Condorcet o levou a procurar uma sociedade
na qual a propensão natural do homem coincidiria com o bem social, a visão restrita de Hayek levou à conclusão de que as regras indispensáveis da sociedade livre exigem de nós muito do que é desagradável. Ou seja, Hayek, lutando contra o liberticídio e contra o cárcere da própria mente, ele pensa que há necessidade de admitirmos as instituições, mas elas são efeitos, elas não são construídas arbitrariamente por uma razão pura. Ou seja, a natureza inerente do homem poderia coincidir com o bem social, porém deve ser deliberadamente subordinada a ele, apesar do desprazer que isso implica. Visto que as capacidades do homem, na visão irrestrita, são mais amplas, as intenções que guiam essas capacidades são especialmente importantes. Palavras e conceitos que giram em torno da intenção sincera, comprometimento, dedicação, têm se mostrado fundamentais para discussões no contexto da visão irrestrita ao longo dos séculos. E as políticas perseguidas por essa visão frequentemente têm sido descritas em termos de objetivos a serem alcançados: liberdade, igualdade, fraternidade, acabar com a exploração do homem pelo homem ou justiça social, por exemplo. São aspectos muito claros da visão irrestrita da Revolução Francesa, que inicialmente é a Revolução Burguesa e passa a ser a Revolução posteriormente do proletariado. Porém, na visão restrita, em que a capacidade do homem de consumar suas intenções é muito limitada, as intenções significam muito menos. Burke referiu-se aos efeitos benéficos das falhas humanas, olha só, e as más consequências que acompanham as mais inquestionáveis virtudes. Toda a doutrina econômica do laissez-faire de Adam Smith, do deixe ir, deixe fazer, supunha a mesma falta de correspondência entre intenção e efeito, porque o que Adam Smith está apregoando é incentivo, e não avaliar a intenção. Se você pega a cultura woke dos nossos dias, que foi importada, nós logo percebemos que ela está muito preocupada com as intenções, mas não necessariamente com a realidade puramente das coisas, porque às vezes as intenções são interpretadas de maneira inadequada. E aí ele diz: pois os benefícios sistêmicos do capitalismo, referente a Adam Smith, não faziam parte da intenção dos capitalistas, já que eles estavam buscando lucro, mas mesmo assim esse benefício veio. Na visão restrita, processos sociais são descritos não em termos de intenções ou de objetivos finais, mas de características sistêmicas consideradas necessárias para ajudar a alcançar esses objetivos: direitos de propriedade, livre iniciativa ou estrutura rigorosa da Constituição, por exemplo. Não quer dizer simplesmente que há objetivos diferentes nas duas visões, porém fundamentalmente que os objetivos se referem a coisas diferentes. A visão irrestrita fala diretamente em termos de resultados desejados. Tem a ver, por exemplo, com essa dinâmica do capitalismo stakeholder. O capitalismo stakeholder atual, que apregoa progressismo social em todos os âmbitos e que, inclusive, denota-se na ONU suas metas para 2030, é puramente uma visão irrestrita. Já a visão restrita, em termos de característica de processo consideradas propícias para resultados desejados, mas não diretamente ou sem muitos efeitos colaterais infelizes, que são aceitos como parte de uma contrapartida, já que a visão irrestrita não se preocupa com os efeitos colaterais. Com todas as diferenças complexas entre pensadores sociais de um dado momento, e mais ainda ao longo do tempo, todavia é possível reconhecer alguns pressupostos fundamentais sobre a natureza humana e sobre a causalidade social que permitem o agrupamento de alguns deles como pertencentes à visão restrita e outros à visão irrestrita. Embora esses agrupamentos não englobem todos os teóricos sociais, envolvem muitos personagens importantes e conflitos ideológicos dos 2 últimos séculos, o que ainda perdura, principalmente nos Estados Unidos. Dentro da tradição da visão irrestrita, temos a convicção que escolhas estúpidas e imorais explicam os males do mundo, e de que as políticas sociais mais sábias ou morais e humanas são a solução. A elaboração da visão irrestrita de William Goldwyn, em sua obra, inspirou-se e sistematizou essas ideias encontradas em vários pensadores no século XVIII. Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Condorcet, Thomas Paine, Halbach, tantos outros. São exemplos, inclusive, notáveis de visão irrestrita. Essa abordagem geral perdurou ao longo do século XIX em suas diversas versões, como Saint-Simon, Robert Owen, George Bernard Shaw, socialismo fabiano, todos eles na visão irrestrita. Socialismo também está muito presente nessa visão irrestrita. Seus ecos no século XX são encontrados em teóricos políticos como Harold Lask, em economistas como Verplank, John Kennedy Galbraith, e no direito com uma escola inteira de defensores do ativismo judicial,
Né? Você pergunta, da onde que surgiu o ativismo judicial? Bom, já tem uma ampla gama de pensadores intelectuais nos Estados Unidos, que, claro, influenciam também aqui no Brasil, né? Personificados na teoria de Ronald Dworkin e na prática de Warren. A visão restrita, pelo contrário, vê os males do mundo como resultado das escolhas restritas e infelizes, disponíveis em função das limitações morais e intelectuais inerentes aos seres humanos. É a natureza humana. Para melhorar esses males e promover o progresso, os indivíduos confiam em características sistêmicas de certos processos sociais, tais como tradições, morais, mercado, família, como célula da sociedade e tal. Consideram esses processos mais como evoluídos do que concebidos. Não é construção arbitrária, entende? E confiam mais nesses padrões, mas não é imobilismo, pelo amor de Deus. De novo, não é imobilismo social a visão restrita. Consideram esses processos mais como evoluídos. Bom, se é evoluído, então não pode ser imobilismo. E confiam mais nesses padrões gerais de interação humana do que em políticas específicas concebidas para reproduzir diretamente certos resultados para determinados indivíduos ou grupos. Essa visão restrita da capacidade humana encontrada em Adam Smith também está presente em uma longa série de outros pensadores sociais, desde Thomas Hobbes no século XVII, passando por Edmund Burke e os autores de artigos federalistas contemporâneos de Smith, até figuras do século XX, como Oliver Holmes no direito, Milton Friedman na economia e Friedrich Hayek na teoria social geral. Nem todos os pensadores sociais se encaixam nessa dicotomia esquemática, que eu acredito assim, tem muitas nuances, tá, entre esses autores, eu não posso achar que eles são a mesma coisa de forma alguma. Existem muitas nuances, ainda que eles tenham ou estejam na esteira de uma visão restrita. Ou irrestrita, tanto faz. Por exemplo, aqui, ó, John Stuart Mill e o Karl Marx, um socialista liberal e o outro socialista, entre aspas, científico, por exemplo, não se encaixam, dirá o Thomas Sowell aqui, por diversas razões, como será observado no capítulo 5 dessa obra. Outros assumem posições intermediárias, então aqui seriam mais híbridos, né, esses dois aqui. Já outros autores assumem posições intermediárias entre as duas visões ou vão de uma para a outra. Contudo, o conflito de visões não é menos real, pois nem todos tomaram um partido ou se comprometeram irrevogavelmente a isto. Apesar dos avisos necessários, continua sendo um fenômeno importante e surpreendente a grande relação entre a maneira como a natureza humana é concebida no início e toda a concepção do conhecimento, moralidade, poder, tempo, racionalidade, guerra, liberdade e lei, que compõem uma visão social. Essas correlações serão exploradas posteriormente, né, na mesma obra, nesse mesmo livro. Com várias crenças, teorias e sistemas de pensamento social se estendem por meio de um contínuo, talvez possamos falar mesmo de um contínuo multidimensional, seria de certo modo mais apropriado falar de visões menos restritivas e de visões mais restritivas, ao invés da dicotomia usada aqui, restrito ou irrestrito. Entretanto, a dicotomia é não somente mais conveniente, mas também capta uma distinção importante. Quase ninguém acredita que o homem seja 100% limitado, óbvio. Ou que coloca um determinado pensador mais na tradição de uma visão do que em outra. Não é simplesmente se ele se refere mais aos limites do homem ou ao seu potencial inexplorado e restrito. Ou até que ponto as limitações são construídas dentro da própria estrutura e funcionamento de determinada teoria. Aqueles cujas teorias incorporam essas limitações como uma característica fundamental têm uma visão restrita. Aqueles cujas teorias não fazem dessas restrições uma parte integral ou fundamental na análise têm uma visão irrestrita. Então pensemos aqui a visão restrita com a ideia de que um carro tem que ter freios também, não pode só acelerar, né? E a visão irrestrita apregoa um certo aceleracionismo, não só tecnológico, mas também moral. Mas aí, a moral ela é muito discrepante, porque não tem como você definir uma moral única para o mundo inteiro, nesses termos. Cada visão, por definição, inclui algo de fato e exclui a maioria das coisas. A dicotomia entre a visão restrita e irrestrita baseia-se em saber se as limitações inerentes ao homem se encontram ou não entre os elementos centrais incluídos na visão. E por fim, ele dirá que a dicotomia justifica-se ainda em outro sentido. Essas formas distintas de conceber o homem e o mundo não levam simplesmente a conclusões diferentes, mas a conclusões extremamente diferentes, ou divergentes. Diametralmente opostas até, relativas a questões que vão da justiça até a guerra. Não se trata simplesmente de diferença de visões, mas de conflito de visões, que é o nome da obra. Então, esse aqui é um pequeno resumo do que Thomas Sowell falará nesse livro, então a recomendação é que você leia o livro inteiro quando tiver disponibilidade para tal. Finalizo por aqui e até próximos podcasts.